começar hoje, amados, estudando a parábola, as parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus. São, pelo menos, se eu não estou enganado, são 9 parábolas que tem ali. E hoje, como eu não quero correr, porque o assunto é um assunto muito bom, então eu quero ler o texto, vou ler até o versículo 8, nós vamos ler até o versículo 20. Pode deixar, filha, até o 23. Mas hoje nós vamos ler até o versículo 8. Vou pregar hoje, se eu conseguir, Deus nos dê graça, nós iremos pregar o primeiro solo e o segundo solo. Eu acho que não dá para fazer mais que isso. Eu acho que eu não consigo nem chegar no segundo solo. Vamos ficar no primeiro. Mas aí você fica ligado, antenado, que aí nos outros domingos que Deus vai nos dando graça, nós vamos trazendo. Por quê? Porque essa é uma sequência de parábolas. E essa parábola do semeador é uma parábola muito importante para nós, como igreja, como povo de Deus. E eu quero que você preste atenção no texto e em tudo que eu for falando nessa noite, que tem a ver com a gente, tá bom? Todo mundo achou Mateus capítulo 13? Diz assim o texto da palavra: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Que o Senhor continue operando e derramando a tua graça sobre nós. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração nesta hora. Fala comigo, fala com a tua igreja, para que possamos sair daqui edificados pelo teu poder e pela tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Amados, nós temos que colocar, essa parábola ela tem alguns personagens que a gente precisa colocar para que você deixe bem clarinho aí. Deus não manda criar a nossa própria semente ou a nossa própria mensagem. Tudo que nós pregarmos, tudo que você falar, tudo que você usar para evangelismo, ele tem que sair da Bíblia. Eu não posso criar É lógico que nós vamos ter ilustrações que são boas, nós temos bons livros para ler, nós temos boas palavras em outra, mas tudo, a nossa base de fé. E a Bíblia, ela é a nossa palavra, ela é palavra de Deus, ela não contém, ela é palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você for ministrar para alguém, tem que estar aqui, tem que sair daqui, não pode sair de outro lugar. Não é que não pode, porque senão não tem base. Toda a nossa vida precisa ser baseada no que a Bíblia diz. Sabe por quê? Não existe evangelismo divorciado da palavra de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos falar o seguinte, vamos falar de solo. Observe que, se você olhar para essa parábola, não há na parábola falha no semeador. O semeador é aquele que semeia a palavra, não tem falha nele. Não tem problema com o semeador, tudo bem, queridos? Não tem problema com o semeador, não tem problema com o método, e muito menos tem problema com a semente. Alguém pode dizer assim: não, a semente que não deu fruto é porque era uma semente ruim, não era uma semente boa. Esquece isso. A semente semeada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem erro. Se ela for esta palavra que está aqui, ela não tem erro.
Então, nesta parábola do semeador, o problema não é a semente. Amém? Então, resolvemos mais um problema. Aqui nessa passagem, a composição do solo, olha bem, a composição do solo é todos iguais. Tudo bem? Amém? Agora, há uma diferença, que é a condição do solo. A terra da área, de todos os textos, do versículo 1 ao versículo 8, a área é a mesma. O que vai mudar é a condição do solo. Tá certo? Não importa se a terra ela é dura, se ela é fofa, rasa ou praguejada. As diferenças têm a ver com a influência do ambiente. O que vai mudar é a condição do solo. Tudo bem? Vocês estão me entendendo até aqui? Beleza? E o que o solo ilustra? O solo vai falar do meu coração. O solo sou eu. O solo é a condição humana. O solo representa o indivíduo, o coração humano. Se você entendeu isso, você já entendeu metade do que eu vou pregar hoje. Tá certo? E aquilo que acontece na condição com o solo, a diferença que acontece nas condições do solo, acontece também com o nosso coração. E eu quero que nessa noite você preste muito bem atenção, porque eu vou falar só de 2 solos. Se der para falar do segundo, mas eu quero que você olhe bem. O que é o solo mesmo? Nosso? Joia? A semente muda? O que é a semente? Amém, glória a Deus. O mesmo acontece com o nosso coração humano. Em essência, nós somos todos iguais, queridos. Somos todo mundo igualzinho na essência. Todos nós somos assim. Somos todos exatamente iguais, mas somos conduzidos diferentemente. Cada um tem um jeito de conduzir. Cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem um jeito de ser. Por isso que tem coisa que acontece com uma pessoa desse lado aqui, que não acontece desse lado aqui. E o maior engano da gente é achar que todo mundo está na igreja, todo mundo é igual, tem o mesmo coração, o solo é o mesmo. Não é, queridos. Não é. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, não é a mesma coisa. E as influências que a gente recebe, elas mexem e dizem que tipo de solo que nós somos. A reação de uma pessoa ao Evangelho depende basicamente do preparo que recebeu o seu coração. Olhe bem para mim aqui, por favor. O nosso coração, a nossa vida, ela precisa receber a palavra da vitória. Essa palavra aqui. Tudo bem com vocês? Então eu quero começar falando do primeiro solo. O primeiro solo é o solo que cai à beira do caminho, que a gente chama, ou que os teólogos chamam do primeiro solo, de coração embrutecido. Talvez eu não tenha esse coração aqui. Talvez eu ache que esse coração não esteja na luterana. Aí você é que vai pensar aí, e vai começar a meditar e ver se esse coração está por aqui. Eu acho que talvez ele não esteja. Acredito eu que não. Espero em Deus. O solo da beira do caminho ilustra o coração insensível. Insensível no Velho Testamento é o mesmo que pessoa de dura cerviz. Pessoa de dura cerviz é pessoa de espírito rebelde. A semente que cai na beira do caminho é o coração insensível, é o coração distante, é o coração indiferente, é o coração negligente e até um coração agressivo. Esse é o coração que cai a semente à beira do caminho. É alguém que não quer saber do Evangelho. É alguém que não quer dar ouvido à voz de Deus. Irmãos, e tem gente dentro da igreja que não quer dar ouvido à voz de Deus. Eu não estou pregando para lá fora, não. Estou pregando para cá. Estou pregando aqui. Olhe bem.
O coração endurecido, ou então a semente que cai à beira do caminho, é o coração duro pelo transitar do pecado. Irmãos, tem muita gente, muita gente que acostumou com o pecado. Tem muita gente que se acostumou em pecar e acha que pecar, sabe aquela, quem já ouviu aquela expressão assim? Que tem? Isso não tem nada a ver, pastor. Isso é tranquilo, isso é normal de se fazer. Gente que o coração que transita com o pecado, gente que já não se entristece mais com o pecado, gente que já não sente mais culpa pelo pecado que comete, gente que está acostumada a viver daquele jeito. Isso é um coração duro. Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está mostrando, mas Ele não amolece o coração. É a semente que caiu à beira do caminho. À beira do caminho é um coração endurecido. É aquela semente que quando ela é lançada, rapidamente o diabo vem e a rouba do coração. E eu pergunto para você, até aqui onde eu preguei, esse coração tem na igreja? É um coração que não se preocupa com as coisas de Deus. Por quê? Porque ele não aceita nada de Deus. Ele não quer nada com Deus. É um coração sem compromisso com o Evangelho. Eu espero que esse coração não esteja aqui. É um coração que se deixa destruir por pensamentos sujos. Esse é o coração da semente que caiu à beira do caminho. É um coração que gosta, que tem os seus pecadinhos prediletos. Eu não abro mão disso, eu gosto disso. Eu estou lá na igreja, mas eu gosto de fazer assim e eu vou continuar vivendo assim. Tem muita gente que está ouvindo o Evangelho, tanto aqui como em casa agora. Mas o coração está duro. E aí ele não aceita a mudança na vida dele. Ele continua vivendo do jeito dele. É um coração imprudente. É um coração calejado, indiferente, que nunca foi quebrantado. Irmão, qual é o coração que Deus não despreza? Um coração contrito e aquebrantado. Agora Deus rejeita um coração endurecido. Vocês acabaram de ler na Bíblia de vocês o que acontece com a semente que cai à beira do caminho. Logo em seguida quem vem e rouba ela? O diabo rouba ela. Sabe por que o diabo rouba, irmão? Porque a pessoa não cede. Está pregando que é para ele mudar de vida, ele não muda. Não, eu quero continuar assim. Aí querem cantar a música da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ei, um coração imprudente, calejado, indiferente, que nunca foi quebrantado, nem suavizado pela convicção, e nem pelo... É a pessoa que não admite erro. Ele continua vivendo do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Sabe aquele texto de Provérbios, onde o Provérbios diz que o coração, que tem gente que tem o coração tolo? É esse imprudente aqui, é esse insensato da parábola do semeador. O tolo odeia o conhecimento. Sabe o que o tolo gosta? O tolo resiste à instrução. Tem gente que não quer ser ensinado. O coração dele é duro. Odeia a sabedoria, despreza o conhecimento. Despreza as coisas que são de Deus. Irmãos, não sou eu que tenho que analisar a sua vida. Não é o teu vizinho que analisa você. Não é a igreja, é você e Deus diante do quê? Diante do texto que você tem lido. Que andar para lá, irmão, nós não podemos mudar porque alguém falou assim, ó, muda de vida, não. Nós temos que mudar, porque nós cremos nessa palavra e essa palavra é verdade para nós. Ela é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E se eu creio nela e deixar que ela me transforme, eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher, eu vou ser um novo jovem, eu vou ser alguém que o Espírito pode habitar. Mas eu preciso deixar Deus mudar. O problema é que nós lemos a Bíblia e queremos viver do nosso jeito. E aí não vai dar. Não vai ter jeito. Cada vez que se tenta evangelizar essas pessoas, a gente tem que começar tudo de novo. E esse tipo de gente dá trabalho. Você tem que pregar para ele quase todo dia. Assim. Você vai visitar ele e você prega o evangelho, pai. Você vai na semana que vem, ele está pior que ele está lá. Você tem que pregar de novo. Porque ele rejeita.
pecado endureceu o coração. A pior coisa, amados, é quando o pecado endurece o nosso coração e nós não entendemos e não aceitamos esta palavra de vitória. E sabe o que acontece com a gente? A gente fica improdutivo, indiferente com as coisas de Deus. Tem muita gente na igreja indiferente com as coisas de Deus. Eu conheço muita gente que começou bem nesta igreja. Eu cheguei aqui em 2002. Eu conheci muita gente que era firme no evangelho, que estava nos cultos todo dia, que evangelizava, que visitava, que orava, que discipulava. E hoje, irmão, está só o pó da rabiola. Sabe por quê? Porque ele ouve o evangelho várias e várias vezes, mas ele não muda de coração. O coração está duro. Tem gente que, irmãos, e eu não estou falando para gente, tem gente de coração duro próximo da verdade, que é lamentável. Gente que tem ouvido verdades e mais verdades, gente que tem lido a Bíblia, gente que tem cantado louvores, gente que tem participado das orações, dos trabalhos da igreja, mas de coração duro. De coração que não se deixa ser transformado. E as sementes não conseguem brotar nesse coração. É por isso que você vê muita gente que começa a caminhar, de repente ele para. Caminha. Por quê? Porque o coração, ele conhece as verdades, recebe palavra, mas ele não deixa, porque o coração está duro. E essa palavra não desce. Segundo solo, é o solo rochoso. Eita! Esse aqui não. Do segundo solo para frente, amados, eu vou dizer um negócio para vocês. Do segundo solo para frente, notamos que a igreja é cheia. O solo rochoso é o coração superficial. Deve estar no verso de número 1. É a segunda semente que cai aí. A primeira semente cai aonde? Aonde cai a primeira? Só o seu Jair está com a Bíblia dele aberta, gente. Que é isso? A primeira semente cai aonde? Na beira do caminho. Guarde esse negócio para você, vai ser bom. Irmãos, se você entender os processos das sementes que nós estamos falando, você aconselha e entende gente. Você aconselha a gente com problema de casamento. Você aconselha a gente com problema no lar, em casa, no trabalho, em qualquer lugar você consegue aconselhar a gente. Sabe por quê? Porque esse coração, essas fases do coração tem a ver com a gente, tem a ver conosco, tem a ver comigo. Sabe, irmãos, se nós não começarmos, sabe qual que é a diferença da gente? É muito bom, é muito joia quando eu venho para um culto e o pregador prega aquele monte de coisa assim, ó, você vai ser muito abençoado, você vai receber isso, Deus tem uma palavra de vitória. Eu acho isso fantástico e eu preciso, e eu creio, e eu recebo isso. Aí eu deixo essa parte para os pregadores que vêm pregar aqui, que não sou eu. Sabe por quê? Porque pregar isso aqui não dá ibope, irmãos. Pregar isso aqui não faz você ser bem visto. Sabe como é que você é visto quando você prega isso? Ih, pastor, você só dá cajadada na gente. Você só bate na gente. Não, irmãos, eu não bato não. Sabe o que eu quero? Eu quero que você vá para o céu. Sabe o que eu quero mais ainda, queridos? Eu quero que a sua casa seja abençoada. Eu quero que você saiba lidar com os seus problemas sem precisar ir para os gabinetes da vida. Eu não quero ter que ficar... Não, eu quero que você entenda de uma vez por todas quem é você e que coração que você tem. Se você entender quem é você, que coração que você tem e em que nível de fé você está vivendo, você consegue superar os seus problemas e sair daí. E tudo isso está na parábola do semeador. Sabe o coração, o solo rochoso onde a semente caiu? Sabe quem é esse coração?
É aquele coração que vem no culto de domingo, ou no culto de quinta-feira, ou na campanha da salvação, da libertação, sei lá qual é o nome da campanha. Ele levanta a mão, aceita Jesus e fica tudo alegre, todo feliz. Ele se enche naquele dia. Ele diz, agora a minha vida vai ser de Cristo. E eu vou viver para Jesus. E aí ele faz discipulado. Aí ele quer estudar a Bíblia. Ele quer falar de Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo. E aqui é mais um outro dia da semana para falar de novo, porque ele está cheio. Ele é entusiasmado. Ele é positivista. Mas ele não tem fé salvadora. Sabe por quê? Porque ele se entusiasma num culto de domingo, 3 cultos depois a luta vem, a dificuldade aparece, e aí ele rapidamente deixa de ser eufórico. Instantaneamente a sua emoção abaixa. E a sua compreensão do verdadeiro significado do discipulado acaba. Porque ele estava envolvido, embalado nas emoções. É o crente que vai pelas emoções da vida. Tem tanta gente assim, que no culto da promessa ele rodopia, ele fala em língua estranha, mas quando a luta chega, e a luta vem, sabe por quê, irmãos? Porque ele conheceu uma palavra. A Bíblia diz no texto de Mateus que a semente brotou no coração dele. Então a semente gerou vida no coração dele. Só que essa semente não tem raiz, e para ela não ter raiz, o pequeno sol, a luta, a prova mata a semente. E o que ele faz? Ele desanima. Ele deixa de vir para a igreja. Ele volta para onde ele estava. A sua fé não foi capaz de vencer a primeira luta. Sabe qual que é a reação das pessoas cristãs do século 21? É uma fé superficial, queridos. As pessoas mal leem a Bíblia, elas querem que a gente leia a Bíblia para elas. Tem gente que quer viver apenas da alimentação que tem no púlpito. Ele não tem coragem de abrir uma Bíblia em casa. Ele não tem coragem de orar em casa. Ele não tem coragem de fazer um jejum em casa. Ele não tem coragem de consagrar a vida dele, mas ele quer viver a bênção de Deus. Eu não sei como é que vai viver essa bênção. Me desculpa, mas eu não sei. Irmãos, o que você vê, eu fico pensando, o que você ouve aqui, você consulta em casa para ver se está escrito lá. E agora ficou mais fácil, sabe por quê? Porque agora você tem gravado o que eu estou falando. Você tem os textos gravados. Você que está em casa, está me vendo, você pode ir no Face, o texto está lá, a mensagem está lá para você ouvir de novo. Quantas pessoas têm tempo para isso? Nós vemos tudo o que tem no celular, tudo o que tem no Face, mas nós não ouvimos o sermão que foi pregado ontem. A gente faz tanta coisa. Tem gente que quer tanta coisa de Deus. Mas o que é que você está fazendo com Deus? Você está orando com seus filhos? Você está orando com a sua esposa? Você está lendo a Bíblia com você? Ah, pastor, mas todo domingo o senhor fala essa mesma coisa. Irmão, eu vou morrer preto até eu falando. E vou continuar pretinho falando. E eu vou ficar velho falando. Por quê? Porque eu tenho 33 anos no Evangelho. O que me alimenta não é a internet. O que me alimenta é quando eu paro diante dela. Eu não sou contra você assistir filme. Eu não sou contra você ter internet. Eu não sou contra você ter Netflix. Eu não sou contra você ter nada. Agora, se você não tem equilíbrio, não tem tempo para a palavra, está tudo errado. Porque nós temos que ter. Solo rochoso. A reação superficial e epidêmica entre a cristandade do século 21 existe por quê? Porque geralmente a gente apresenta um evangelho só de promessa de... Tem gente que só quer Jesus para Jesus mudar a vida dele. Ai, Jesus, o Senhor transforma a minha vida. Eu quero viver feliz com Jesus. Eu não quero passar prova. Eu não quero passar luta. Eu não quero que falta dinheiro lá em casa. Eu não quero que... Irmão, Jesus não é supermercado. Jesus não é banco. E Jesus não é responsável pelo seu cartão. O responsável dele é você. Se você não sabe usar o seu cartão, então quebra ele, joga fora e paga as contas e não usa mais.
Ei, a vida com Jesus, ela é maravilhosa, mas ela também tem dificuldades. Nela nós vai ter dias difíceis. Se você não sabia, é mais ou menos assim, está o negócio arrocha. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem gente que só quer o calor das emoções. Sabe o que é culto bom? Porque a gente fica pulando. É bom, lógico que é bom, também gosto. Eu acho que é necessário. Mas se você só pular, irmãos, quando a luta vier, ela te dá uma rasteira. Você pode pular, você pode dançar, você pode cantar, você pode gritar, você pode chorar, mas tem a raiz. Tem gente que está só atrás da promessa e da alegria. Tem gente que só está atrás do bem-estar. Mas ninguém está querendo a dura experiência de tomar a sua cruz e seguir Jesus. O evangelho precisa tomar a cruz e seguir Jesus. Os convertidos não são confrontados muitas vezes. Irmão, se nós não se arrependermos, e não é, eu me arrependi em 1980, pastor. Que legal. Eu já me arrependi antes de sair de casa. Que quando eu estava dentro do carro já tinha pecado. E eu preciso todo dia me arrepender, irmãos. Porque a minha natureza precisa ser transformada todo dia. Eu preciso de Jesus de manhã, à tarde, à noite. Eu preciso da misericórdia dele todo dia. Eu preciso da graça todo dia. Eu preciso vigiar todo dia. Eu preciso me cuidar todo dia. Não é só no dia do domingo. Irmãos, eu não posso achar a Bíblia só no domingo, irmãos. Tem crente que chega em casa hoje à noite, ele faz assim com a Bíblia, ó. E ela vai ser pega de novo quando for o próximo domingo. Se achar. De vez em quando dá um trabalhinho, porque ela ficou em cima de algumas coisas, até chegar nela demora um pouco. Pode parecer ruim esse sermão, queridos. Mas se você levar ele a sério, você vai viver e vai chegar aonde você precisa chegar. Eu não quero que você fique feliz com a minha cara. Eu já sei quem eu sou. Já tenho uma filha, já ganhei uma esposa. Estou bem resolvido com esse negócio. Tenho 2 espelhos na minha casa, sei que eu não fui dotado da beleza. Tenho consciência plena, não sou um Janequim da vida. Não sou um Fábio daquele jeito ali, não. Eu sou Antônio. Ei, eu não quero que você fique de bem comigo. Eu quero que você fique de bem com o Evangelho. Fique de bem com essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Não há verdadeiro arrependimento, não há verdadeiro quebrantamento se não houver um coração contrito e aquebrantado. Não tem. Irmãos, alguém pode dizer para você assim, o Saulo Rochoso tem um monte de dificuldade, mas ele está salvo. Olha para mim. Se o teu coração estiver igual o segundo solo, tu não vai para o céu. Você não tem salvação. E você pode perder salvação participando de todos os cultos de domingo, de quinta-feira, de quarta-feira, e não está com o seu nome no livro da vida. Obrigado, irmãos. Aleluia. Porque tem muita gente que acha porque vem no culto. Você está salvo, irmão. Se o culto salvasse, você estava feliz da vida. Eu só vim aqui. Ei, o que salva a gente é mudança de vida. O que salva a gente é ter raiz profunda. Irmãos, e Jesus está voltando. Pensa nisso aí. Uma terceira coisa, porque meu tempo está acabando. Eu vou falar isso aqui, nós vamos parar aqui para a gente orar. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. O solo rochoso, amados, ele tem uma camada muito macia e muito fofa de terra. E por causa dessa camada de terra, a semente nasce. Mas abaixo dessa camada de terra macia, de terra fofinha, há uma outra camada, que é um solo muito duro.
É uma rocha muito dura, na verdade. E essa rocha não permite, ela é mais dura do que o do solo duro lá do primeiro solo que nós falamos. Presta atenção numa coisa aqui, queridos, por favor. Olhe para mim. Não basta a gente vir para cá. Nós precisamos ser uma igreja de Deus aonde a gente está. E eu vou ler um texto para mim que ele é para eu terminar aqui e saber que eu parei aqui. Irmãos, há uma consequência muito mais grave, muito mais séria. Tem muita gente que tem medo do pastor. Tem gente que tem medo da igreja. Mas tem gente que não tem medo de Deus. Ah não, Deus perdoa essas coisas aqui. Eu estou de bem com Deus. Eu tenho que ver se o pastor não está me vendo. Põe a 1 João 2,19 aí, por favor. As consequências eternas são igualmente trágicas. O entusiasmo inicial é mera emoção. A semente em germinação logo morre. E essas pessoas não são realmente salvas. 1 João capítulo 2, verso 19. João 2,19. Saíram de dentro de, mas não era dos, porque se fossem dos nossos, teriam, mas tem muita gente que começa bem, termina mal. Tem gente que começa na casa do papai, mas não consegue terminar. Tem gente que fica na casa do papai dando trabalho ainda. Ele não se converte e não deixa outros se converterem. Fica atrapalhando. E fica por aqui, dando dor de cabeça, dando problema. E tem uns que saem por aí ainda falando mal, dizendo que o problema é a gente. Irmãos, o problema nunca está no lugar. O problema está em mim. Essas paredes aqui não podem resolver nada, ó. É parede. Nós é que temos que nos resolver. E eu parei bem aqui. Faltaria ainda mais um minuto que eu precisaria, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que você tome cuidado com conversões que se mostram só sorrisos e animação, sem qualquer sensação de arrependimento ou de humildade. Essa é uma marca superficial. Se a nossa profissão de fé em Jesus não surge de um profundo senso de que a gente estava perdido, eu estava perdido e Jesus me achou. A verdadeira fé, ela vem de uma convicção plena de que éramos pecadores, mas Jesus nos libertou. Ele nos salvou. Ele nos transformou para vivermos uma vida continuamente na presença dele. Quero que você feche os teus olhos, por favor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Passa o nosso coração em revista nessa noite, Senhor. Pesa no Senhor na tua balança fiel e saiba a sinceridade do nosso coração, para ver que tipo de solo nós estamos sendo. Que tipo de pessoa nós estamos sendo dentro da tua casa. Pai, nós vimos 2 solos apenas e o meu coração já geme de dor diante das coisas que eu vi e ouvi do teu Santo Espírito. Quantas vezes, Pai, nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Quantas vezes nós estamos presentes, mas o nosso Espírito não está presente aqui. Tem misericórdia de nós e nos converte, nos transforme, nos cure, nos mude, para que sejamos um bom solo, um solo que frutifica, um solo que dá fruto, para a glória do teu nome. Transforma a minha vida, transforma as nossas vidas, para que possamos ser melhores para o Senhor e para o teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos?